Na casa, sem motivo. Na casa. E hoje temos um convidado especialíssimo, dispensa apresentações, MC Catroji Polongo Pongo. Não é fácil dizer certo. Não é fácil. Isso é o treino. Tradução, pai de espírito, né? Pai de espírito. Uma das Catroji traduções. Polongo Pongo quer dizer pai de espírito. Hoje sou com o tempo Catroji. fomos diminuindo Catroji e agora Catroji. ficou capa, né? Mas vão surgindo outros EQEs no caminho, como o Diarabi, de árabe. enfim, estamos aqui. É isso, família. Olha, pronto. MC Capa, pá, agradecemos aqui a tua presença. É um prazer imenso ter-te aqui. Eu que agradeço, para mim está a ser um privilégio desde já estar aqui nessa cidade de Coimbra, tudo por ser uma cidade de enorme respeitabilidade, por ser uma cidade académica e mais do que isso, porque é super inclusiva e agrega vários povos, né? Aqui o mano a nos filmar diretamente de Maputo, Moçambique, há angolanos, há brasileiros, há pessoal do Japão, enfim, todos os continentes encontram-se aqui por motivos e razões académicas. Então para mim está a ser um enorme prazer. Estou aqui há 2 horas, estou com a sensação que já viu aqui. Estás aqui há um dia, né? Yeah. Ótimo. Olha, MC Capa, vamos começar do início. Eu normalmente, os trabalhos que eu gosto mais de artistas são os primeiros trabalhos. Porque eu acho que são os trabalhos que mostram o artista no seu estado cru, tá a ver? Quando ele está faminto, eu acho que ele é completamente verdadeiro, tá a ver? No seu primeiro trabalho. E contigo na exceção, o trabalho que eu mais adoro é mesmo Trincheira de Ideias. Pá, é um álbum Estás capaz de gostar muito do Valores porque eu estou de novo com fome. Então pronto. Nós queremos comer também. Ai, não. Yeah. Mas pronto, o que é que te fez gravar este álbum? Porque eu quando vi o álbum nem fiquei com a impressão, tipo, eu nem olhei para ti logo como rapper. Estás a ver? Olhei, então pensei, não, é um mano que está aqui a desabafar. É muita frustração, o mano está aqui a desabafar. Nem olhei tipo, inicialmente como um não, eu sou álbum rapper. sim, Um álbum de rap. Sim, o álbum tem uma perspectiva que transcende a música. Eu fiz o Trincheira de Ideias em 2002. Na altura eu estudava no e-mail e já me disseste que eu fui colega do Macube, né? Um jovem lá da tua zona. Entretanto eu já tinha alguma estrada de rap, né? Porque eu comecei mais ou menos em 1995. O álbum sai 7 anos depois, já tinha alguma estrada e entrei. Os primeiros passos foram com o breakdance, logo a seguir foi o freestyle, aquele movimento de rua. Em 2002, quando faço o álbum numa situação de precariedade muito forte, escassez de estúdio, não tínhamos e não temos até hoje uma fábrica, não tínhamos muitas condições. O álbum acaba sendo um bocadinho reflexo dessa época e desse contexto. Nota-se que, por exemplo, eu hoje olhando para o álbum mais praticamente 20 anos depois, consigo verificar toda a ingenuidade, todos os erros, toda a inexperiência que o álbum tem, coisas que o simples admirador provavelmente não faz esse exercício de autocrítica que eu enquanto artista faço. Entretanto é um álbum que marcou uma época porque sai num momento de uma realidade política muito fechada. Estávamos a sair daquela democracia embrionária, começou a transição em 91, 10 anos depois o país ainda não estava completamente aberto. Existiam poucos atores que chocavam diretamente com o regime. Se calhar o álbum vale por essa ousadia. Um jovem de menos de 22 anos de idade, com aquele discurso crítico, ousado e a sair daquela atmosfera do medo, e com um discurso já articulado para a época. Então acho que o álbum tem mais por esse valor simbólico do que por sonoridade, do meu ponto de vista. Traz a matriz que depois tornou-se moda em Angola, que é a utilização ou a reutilização de músicas angolanas dos anos 60 e 70, que depois a Ngonguenha deu continuidade, e todos os outros artistas, até porque tínhamos o produtor comum, que é o Condutor, que é dos melhores a fazer o sample da música africana até hoje. Mas entretanto o álbum valeu muito por ter saído naquela fase. Depois teve
o episódio triste, já muito conhecido, da morte do Xerox, que acabou dando uma dimensão internacional ao próprio álbum. E pegando ainda nessa fase, nesse período todo, eu queria gostaria de voltar um bocado antes. Qual foi o propulsor? O que é que fez com que MCK disse não, essa é a trajetória que efetivamente quero tomar e quero me expressar através dessa forma de arte que é o rap e quero seguir esse caminho que é mais virado para a crítica, virado para... Olha, foi um bocadinho de forma inconsciente. Fiz aqui um breve histórico. Quando entrei pela porta do breakdance, eu nem sabia que o breakdance fazia parte do movimento hip-hop, por exemplo. Fomos ganhando estrada e ganhando alguma consciência. Por essa fase aconteceu dois grandes marcos, um dos quais é o Núcleo Rap, que existia, que era uma junção de jovens artistas que reuniam no final de semana para debater livros, para debater literatura africana dos anos 60, que é aquela literatura do renascimento cultural, do panafricanismo, a negritude. Começamos a ler esses autores. Isso foi a grande influência para ganharmos alguma consciência musical e dar início aos primeiros passos de música engajada, rap como um tubo de escape para exteriorizar todas as tuas confusões interiores, as tuas emoções, os teus sentimentos, as tuas tristezas, as tuas dúvidas, os teus anseios, começam a ser articulados aí com o Núcleo Rap. Depois do Núcleo Rap surgiu um outro movimento que é a coligação periférica, que era um exercício igual. Nessa caminhada surgiu um programa que também marcou uma fase que era conduzido pelo Luat e o NK, que era a era do hip hop, que foi o grande baluarte assim, do underground lá na banda, que era um programa praticamente anticomercial. E a ideia primordial era passar artistas alternativos, underground e conscientes. Isso foi amadurecendo a nossa a nossa perspectiva musical, foi completamente amadurecida e transformada por essa altura. Encontramos na música um elemento determinante, uma ferramenta de luta e de protesto. Foi a partir daí, o disco foi só consequência desse exercício. Tu tocaste no panafricanismo e isso corrobora com a questão que eu te queria fazer e sempre me perguntei um bocado isso, porque pronto, nós vivíamos uma situação em Angola que era do, não querendo politizar a questão, que era do pão e circo, ou seja, nós tínhamos muito Kuduro, ouvíamos muito Kuduro, toda a juventude mais ou menos da tua faixa etária, quando fazia música fazia Kuduro, e quando fazia rap era o rap mais de entretenimento, talvez também por uma cultura que foi implantada do Che menino não fala política, pronto. E gostaria de saber de onde é que tu vais tirar este conhecimento, sendo não tínhamos YouTube ainda, não tínhamos Google, não tínhamos acesso à internet ainda facilmente em Angola. Ou seja, foi mesmo com livros, a base de livros. Como é que foi essa consciencialização? Porque tu passaste para depois poderes e conseguires exprimir isso nas letras de música. A minha felicidade foi por ter entrado abraçado o rap pela porta do movimento, diferente de quem abraça o rap pela porta do mercado. É normal que as pessoas começam a fazer rap porque viram um videoclipe, ouviram na rádio o artista X e etc e tal. Pela entrada do circuito mais mercadocêntrico, tu normalmente entras pelo rap mais clichê, o mais conhecido, que normalmente é o mais comercial. Pela porta do movimento, normalmente é o rap de intervenção social, é o rap que reúne, é o rap que faz palestra, é o rap que faz conferência, é o rap que troca experiências, que faz workshop. Então o facto de ter entrado pela porta do movimento, fazer aquela trajetória da era do hip hop, de núcleo rap, movimento de consciência revolucionária, coligação periférica, aí a música era mais um instrumento de partilha, de conhecimento, era mais um instrumento de culto, era mais um instrumento de, como é que diria, de combate a injustiças do que propriamente música, mercado. Porque muitos dos artistas que estavam nesses movimentos, muitos deles até hoje não têm álbum. A título de exemplo, o Cool Clever, que é dos mais antigos, é pioneiro, tem um disco até hoje, tem um álbum de originais até hoje e tem mais de 20 anos de rap.
E a filosofia naquela altura era de partilha de tudo, né? As pessoas podiam sair do Xabá, a zona que eu vivo, e andar mais de 15 km até Viana, vai pegar uma cassete de vídeo, por exemplo, vai pegar uma cassete de áudio, para pegar um CD, tudo era instrumento de partilha. Nesse circuito passavam aí de source, passavam os livros. Os livros eram um elemento quase que companheiro permanente dos rappers. Só para teres ideia, eu li o livro de Karl Marx, o Capital, eu tinha 12 anos, nem tinha cabeça para perceber aquilo, entende? Era tipo quase que uma moda ler um livro, partilhar com teu amigo para depois criar o debate. Então se calhar por esse caminho ajudou-me a enveredar mais rapidamente para a música engajada. Quem entra hoje no rap, no meu ponto de vista, tem um volume de conhecimento maior, tem mais informação. Faz um Google e tens a história do rap num dia, era impossível. Naquele tempo tinhas que esperar, tínhamos outras dificuldades, não falávamos inglês sequer para compreender como compreendemos hoje. Entretanto, quem entra hoje tem mais preguiça, lê menos, tem mais horas de Facebook e YouTube do que horas de leitura efetiva. Tem um trabalho mais facilitado. E vais reparar que a nossa geração, por exemplo, tem a cultura de folhear o livro mesmo, né? Eu tenho dificuldades, pelo menos, em ler livros em PDF, muito por força daquele exercício que a gente fez. E falando em panafricanismo, por essa altura, a ideia era lutar para o resgate cultural, porque nós tínhamos inverter a lógica dos pioneiros do rap. Os pioneiros do rap de todos os países de expressão portuguesa têm nomes em inglês. Nós queríamos inverter, daí o meu nome de MC Katroji Polongopon. Era mesmo tipo estilo, vamos fazer nomes, e é um risco que todos experimentamos, né? Em Angola, por exemplo, os primeiros do rap tens SSP, que é em inglês, tens Big Nel, tens Cooklev, tens GC Unity, tens Neoboy da Zabuta, quer dizer, os nomes eram todos assim. Aqui em Portugal não foi muito diferente. Tens Black Company, General D, tens Boss AC, Sam the Kid. Brasil é exatamente igual. Tens Racionais MCs, tens MVB, tens Kylie J, Ice Blue, quer dizer, então nós queríamos inverter um bocadinho essa lógica, resgatando alguns nomes africanos. A minha geração, que é a segunda, não é de pioneiros, mas contemporâneos, surge com nomes tipo Mutumosh, Tetembwa, Katroji Polongopongo, Ngadiama, quer dizer, a ideia, o Kwakubanza, a própria Iconoclasta, enfim, a ideia era inverter um bocadinho essa lógica, trazer os nossos nomes como um elemento da afirmação cultural e mais dos que os nomes, fazer uma reflexão mais voltada àquilo que era a África da época. E o rap que tu fazes tem um rótulo de rap revolucionário. E as pessoas que fazem esse rap são chamados de revu. Revus. Aceitas esse rótulo? Eu não me incomodo com o título de revolucionário. Se pensarmos que revolução é mudança, né? E a nossa música faz esse exercício de transformação de consciência, é revolução nesse sentido, né? E a corrente de música revolucionária ou a corrente de música de teor político interventivo ou de consciência política é anterior ao nosso fenômeno. Já existiram outros nomes na música mundial, como Bob Marley, que é visto como um artista revolucionário. Em África tens o próprio David Zé em Angola, mas eu queria fazer referência ao pai do Afrobeat, o Fela Anikulapo Kuti, por exemplo. A África sempre teve muitos artistas muito ligados às mudanças de consciência por intermédio da música. E Angola viveu isso, né? O colonialismo foi fortemente combatido na década de 60, com uma perspectiva musical também. Houve uma geração de músicos revolucionários, os chamados músicos revolucionários são anteriores ao movimento hip hop. David Zé, Urbano de Castro, Arthur Nunes, os Quesos, enfim, estes os artistas eram chamados igualmente revolucionários. Eu não me incomodo com o nome. E em comparação com o rap revolucionário que se faz hoje em dia, o que é que há de semelhanças e diferenças? O que é que achas? Sim. Tipo, olha, as semelhanças... o rap revolucionário do teu tempo com o rap que se faz hoje em dia. As semelhanças é porque tanto uma geração como outra lutou para a transformação, né? Os objetivos ou as transformações esperadas são completamente diferentes. Naquela altura era inverter a lógica da opressão colonial, do domínio colonial, ok? Atualmente existem outros problemas recentes que Angola vive, por exemplo. Hoje a minha revolução é mais voltada a inverter a lógica do fim da corrupção, a lógica de estimular maior inclusão social, matar aquela perspectiva de uma Angola partidária.
o que é que há de diferente? Nós hoje somos artistas e músicos quase todos apartidários. Antigamente esses artistas faziam a revolução, mas pertenciam a partidos políticos, né? Por exemplo, o Bonga era muito associado à UNITA, o David Zé, Arthur Nunes eram associados ao MPLA, o Teta Lando era associado à FENELA, muito por causa da composição territorial dos nossos partidos históricos, né? Os três partidos, por exemplo, têm muito no seu extrato, na sua gênese, os grupos étnico-linguísticos da zona onde eles eram inseridos. A grande diferença é essa, né? Nós hoje abraçamos desafios completamente diferentes dos do passado. Mas eu estava a perguntar mais, tipo, do tempo que tu fazias, começaste a fazer o rap revolucionário do teu tempo em relação ao que se faz hoje em dia, não é em relação ao tempo da ok. Também vão mudando algumas coisas porque a sociedade... Tu disse que agora é mais fácil, é menos arriscado. Exige, por outro lado, exige mais fácil eu não diria, porque eu não consigo hoje te apontar o nome de 10 artistas revolucionários, entre aspas, em Angola. Porque cada vez mais o pessoal vai endereçando para linhas e abordagens menos críticas, né? E repara, por exemplo, que existe hoje uma lei que combate a música revolucionária, que é o Decreto Presidencial 111/11. Não sei se vocês tomaram contato com essa lei, que tem sido utilizado vezes sem conta para proibir os shows dos revolucionários. Entretanto, essa lei só é utilizada para 2 artistas, para mim e para o Luat, porque não conheço um outro artista, por exemplo, que foi impedido, que viu a sua atividade não realizada, principalmente shows. Há um caso de um artista, o Red Nelto, por causa de uma música do álbum, foi impedido a sua venda, que também é um ato de censura e privação de liberdade, até porque temos a nossa lei magna, a nossa Constituição, no artigo 42º, diz que o exercício artístico, o exercício científico é livre, isento de censura e etc. Mas para tu venderes um disco em Angola, por exemplo, o disco passa pelo crivo da censura. Tu tens que dar o disco à Direção Provincial da Cultura, e essa Direção Provincial da Cultura é que aprova ou reprova a tua venda. Entendes? Então existe um exercício de censura muito forte. De lá para cá, os artistas com teor político interventivo não tocam nas rádios, pelo menos as músicas críticas não passam na rádio oficiais, não passam na televisão oficial. A música como Pai Banana, sei lá que, são músicas que ganham força nas ruas, e hoje com a internet é um bocadinho mais facilitado, mas não vejo assim grandes transformações. Eu acho que o pessoal que fazia música há 10 anos atrás cresceu a nível de maturidade. Se antigamente eram ingênuos, né? E faziam numa perspectiva mais de movimento, de moda, hoje estão mais orientados. Quase toda a geração faz música há 20 anos, hoje tem ensino superior, tem uma visão mais alargada, em vez de ter um ponto de vista, hoje consegue fazer uma panorâmica sobre vários assuntos da Angola. Pegando ainda nesse tópico e fazendo referência, pronto, à ousadia e do MC Capa, na forma como diz, na forma como se expressa no rap, tem consciência que não é pelo conteúdo em si, mas pela forma, se calhar, tão sem medo que pega no mic, que às vezes isso causa alguma dificuldade. A minha questão sempre foi MC Capa, diz aí umas cenas mesmo, o gajo está a aprender, mas esse flow me faz confusão. Eu sempre senti que havia um excesso de informação, quase uma quantidade de informação avultada, mas que ao mesmo tempo o flow que acaba por ser uma coisa mais chamativa, se calhar, não sei, se calhar é uma ingenuidade da minha parte, mas sempre foi algo que nos primórdios, né, quando comecei a ouvir MC me fez um bocado de confusão. Tem consciência disso? Como é que lida com isso? Eu acho que, de um modo geral, a realidade é comum a nível dos países de expressão portuguesa. Os pioneiros do rap, de um modo geral, estavam muito pouco preocupados com a técnica vocal, com skills, com flow, né? Queriam mais passar uma mensagem. Mas de tempo em tempo, quem ouve, por exemplo, e eu fiz referência na comparação que fiz com Trincheira de Ideias, quem ouve o primeiro e ouve o Proibido ouvir isso, parecem artistas completamente diferentes. E nesse álbum, por exemplo, o Valores, eu quero precisamente esquivar tudo que já fiz até agora, né? Vai ser praticamente um quebrar daquela continuidade. Por exemplo, no Valores não vais ter aquela matriz rítmica sonora africana, não tens. Tens isso no verbo, tens isso na palavra. Transformei completamente a minha construção frásica.
transformei a minha estrutura rimática, transformei a minha métrica nesse álbum e cada música vai ser uma realidade isolada, a nível de skills, a nível de flow, a nível de instrumental. O álbum vai trazer vários momentos. Eu sou quase um intérprete diferente em todas as músicas do novo álbum. Tenho noção dessa realidade e o valor vai ser precisamente o esquivar de todo o passado rítmico, todo o passado a nível de skills, todo o passado a nível de flow que construí até agora. Então, e portanto, ou seja, os shows que tem vindo a fazer, que eu tenho tido acesso através da internet, naturalmente, que envolve banda live, que envolve um trabalho com instrumentos orgânicos, acaba por ser um bocado também remota para, sim, para também um, uma sinal, parte, um sinal pessoal. também uma parte e faz parte dessa corrida do crescimento e amadurecimento artístico, porque repara, antigamente nós fazíamos sample porque era fácil, né? E a música rap sempre foi muito independente, muito feita num computador, um microfone, um estúdio do quarto e produz tudo aí. Hoje por hoje ganhamos alguma exposição, ganhamos respeito, principalmente da classe artística. Por exemplo, há 20 anos atrás, para fazer uma música do Paulo tinha que samplar. Hoje eu ligo para o Paulo respeita o teu trabalho, entende? Do Bonga tinha que samplar, hoje faço concerto com Bonga. Então, essa facilidade de poder ter o carinho, o respeito desses artistas, por que não fazer ao vivo? Por que não fazer coisas mais orgânicas e etc? São benefícios desse amadurecimento, são benefícios do facto de gozarmos de carinho, apoio e admiração recíproca desses artistas também. Voltando ainda a 2003, 2002, por exemplo, o caso do Xerox, e focando também o que tu disseste, que hoje não se encontram realmente em Angola mais de 10 artistas revolucionários, eu pergunto, tu, na tua pessoa, nunca te sentiste realmente, como é que é viver com este, no princípio podia ser um medo, porque de certeza que tiveste medo depois do que acontece ao Xerox, tiveste medo, porque acho que isso é um estado que todos nós pelo menos uma vez na vida passamos, e acho que tu não és indiferente, não é? A isso. Como é que é conviver com este assédio do regime, ou seja, tu consegues estar descansado, por exemplo, por fazer esse tipo de rap mais interventivo e por, se calhar, falar de coisas que dentro daquele regime não te são permitidas. Como é que é conviver no dia a dia com esse tipo de assédio do regime? Porque acredito que já tiveste propostas, acredito que já sofreste algum tipo de represália. Como é que é viver com isso? Como é que é conviver com isso? É difícil, mas eu acho que o tempo te dá algum traquejo, tu ganhas calo. Tens duas hipóteses, ou desistes ou te tornas mais forte. Eu acho que eu optei pelo segundo caminho. Tornei-me mais forte. E tornei-me precisamente mais forte depois da morte do Xerox. E para quem não conhece o Xerox, para quem não conhece a história, porque não estamos a fazer um programa só para Angola, o Xerox era um jovem lavador de carros que foi morto pela guarda presidencial porque estava a cantar uma música minha. Foi um momento pesado da minha carreira, pensei em desistir, tinha a sociedade em cima, tinha a pressão familiar e etc. Mas entretanto também foi um momento que eu decidi deixar de ser um mero artista e passei a ser um defensor dos direitos humanos, por força da morte do Xerox. Se eventualmente não tivesse acontecido esse episódio, provavelmente eu não seria o MCK hoje, provavelmente seria o artista mais comercial da Angola, sei lá. Mas a morte do Xerox fez com que eu gozasse da solidariedade de muitos rostos da sociedade civil, pessoas renomadas e com uma respeitabilidade muito forte. Foi nessa altura que eu conheci, por exemplo, Rafael Marques, que somos amigos até hoje. Foi nessa altura que eu conheci Justino Pinto de Andrade, somos amigos até hoje. Foi nessa altura que eu conheci David Mendes, somos amigos até hoje. Foi nessa altura que eu tomei contato com o exterior, por intermédio da Open Society e várias outras ONGs, comecei a sair da Angola, a partilhar o conhecimento com outras realidades do ativismo. Provavelmente se não passasse essa história de Xerox na minha vida, seria um mero músico, não teria essas responsabilidades sociais. Claro que medo toda a gente tem, mas uma coisa que me deixa descansado é que quem mata também morre. Talvez isso me dá algum conforto, tipo, ninguém tem vida eterna. E faço à vontade, tenho consciência que devo respeitar a lei e a Constituição e não a ordem superior ou a
aquelas vontades mais macabras de silenciar as vozes. Já convivo com assédio sob várias perspectivas há muitos anos. O assédio político, né, de vários partidos políticos convidarem para ingressar, o assédio político no sentido de prometerem dinheiro para deixar de cantar. Há também o assédio do mercado, né, de convidarem para fazer as músicas menos críticas e pagarem um valor muito alto, né, das companhias que fazem shows e etc. Enfim, existem várias formas para tentar silenciar, e Angola é um grande exemplo, né? Existem as formas mais repreensivas e as outras mais, como é que diria, mais tácitas, menos cruel, tipo aquele gajo que está a te fazer mal, mas te dá carinho, tá vendo? Por exemplo, uma das maneiras é a premiação. Eu fui alvo de vários prémios em 2012, 2013. Eu tenho noção que muitos daqueles prémios são formas tácitas de silenciar, porque vão premiar o menos crítico, como quem diz, se fizeres mais, ganhas mais, entendes? Então temos que estar atento a essa estrutura de assédio. Descredibilizar também. Sim, descredibilizar a tua imagem. Descredibilizar acho que não, porque mesmo quando dá um prémio eu não vou, por exemplo. É uma postura que pronto, recebo, porque é sempre importante quando alguém respeita o teu trabalho, reconhece. Mas o pior é quando tu vives preso e focado naquilo, né? Quando é feito com esse intuito é que é perigoso. MCK, houve um tempo que as pessoas diziam que o MCK era vendido, porque o MCK não ia a manifestações, por exemplo, não viam o MCK em manifestações como o Luarte, e diziam que o MCK era vendido, casou com a filha do general. O que é que tem a dizer sobre isso? Bem, ouvi, são coisas que eu vi, e nós quando somos artistas não podemos estar só à espera de elogios, né? O artista deve saber conviver com a apreciação favorável, que é um elogio, ou com a apreciação desfavorável. Se passar pelo meu Facebook, eu agradeço na mesma. O gajo que diz és muito podre, como o gajo que diz és muito forte. Eu acho que temos que ter essa capacidade de avaliação. Agora, relativamente ao ouvir dizer, se eu seguir ouvir dizer, eu deixo de ser MCK para estar a seguir os vários ouvidos. A nível do sistema político, a nível dos serviços de inteligência, dizer que a MCK está vendida é uma maneira inteligente de desviar o interesse. Quer dizer, mas eu sou daquelas pessoas que peço às pessoas para avaliarem percursos. Okay? Uma primeira opção em 2002, estamos em 2017, vai sair o outro álbum. Se eu fosse vendido, o meu percurso não seria para aqui, para a esquerda, seria para a direita, né? Entendes? Então estamos um bocadinho habituados a conviver com essas falácias, com ouvir dizer que fez, com ouvir dizer que não fez. Relativamente às manifestações, por acaso eu participei em 3 até então, se calhar devia participar em mais ou não. Devo dizer, por exemplo, que não subscrevo todas as manifestações, acho que eu fui porque me identifiquei, e defendo a ideia que a manifestação não é o único meio para manifestar a minha ideia, para apresentar a minha posição, os meus pensamentos politicamente falando. Existem várias formas de participação ativa dentro da sociedade. No meu ponto de vista, todas são válidas, né? Todas são muito válidas. Por exemplo, o Rafael Marques faz tanto quanto quem vai à manifestação e tem resultados muito fortes. Eu acho que quem trabalha a nível da Omunga, a nível da Okiutiuca, nas ONGs, faz tanto quanto manifestante. Quem trabalha com uma lapiseira, como o PPT, ela faz tanto. Os partidos políticos, as associações cívicas, os sindicatos, acho que as democracias acabam sendo fortes quando temos uma base diversificada de exigências e de qualidade, não quando todos fazem a mesma coisa. Mas concorda que a opinião pública tem muito mais credibilidade aquela pessoa que vai à manifestação, que está sujeita a apanhar tiro ou a levar porrada e que mete depois imagens na internet com ferimentos e coisas do gênero. Exatamente, sim, do que alguém que só escreve ou que só canta. Se eu tivesse necessidade de legitimar as minhas coisas, faria isso. Eu não sinto qualquer necessidade de me afirmar. Não sinto qualquer necessidade. Nunca senti necessidade de achar que sou o mais forte. Sempre achei que devia contribuir. Sempre achei que sou um angolano. Enquanto angolano, posso usar o meu exercício musical para manifestar minha cidadania. E faço isso com enorme prazer. E ao longo dos tempos, com resultados, do meu ponto de vista, palpavelmente muito válidos. Então, para mim, isso é que é importante. Cada um se sinta angolano, sinta que é uma peça fundamental para a transformação daquele país. O meio é indiferente. A manifestação até agora não levou 1000 pessoas.
Se achamos que é o único meio de resultado, estamos a falar de uma realidade democrática muito pobre. Porque os 3 atores da manifestação em Angola, do meu ponto de vista, ainda são muito inexperientes e têm muitas dúvidas com aquele exercício que fazem. O governo sente medo dos manifestantes, os polícias também, os manifestantes, enfim. Quer dizer, é uma realidade muito nova e temos visto principalmente os erros do regime angolano, né? Quer dizer, as manifestações expõem aqui internacionalmente o regime angolano as suas fragilidades de lidar com a democracia, de lidar com a opinião contrária, de lidar com a liberdade de expressão como tal. Percebes? Não sei se me faço perceber. Aquela violência excessiva, no meu ponto de vista, é também falta de conhecimento, é uma realidade completamente nova, condenável, sim. Agora vamos pensar, vamos ver a nível do resultado. É a única ferramenta? Claramente não. É uma muito forte, né? Eu podia, se calhar, ir em mais manifestações. Que imediatamente causa mais impacto. Não, mas fui em algumas, tá vendo? Não tenho nada contra quem vai mais. Mas eu não sou só ativista cívico, também sou rapper, entendes? E sou mais rapper do que ativista cívico, ok? Com o meu ativismo faço outras coisas, por exemplo, há uma questão que é muito pesada lá em África, na África subsaariana, do modo geral, que é a questão do HIV-Sida. Eu lancei uma linha de preservativos independente. A questão do analfabetismo, por exemplo, a questão das faltas de biblioteca. Eu fiz com o Bruno um show do livro. Foi um show onde as pessoas, em vez de pagarem dinheiro, entravam com livros para serem doados. Eu acho que todas as ferramentas são válidas, não podemos ficar presos numa só única, até porque também já fui. Se calhar não levei pancada, se levasse pancada não ia ser menos MCK ou mais, eu acho. Porque as pessoas não podem se gabar, não podem se orgulhar porque assistem os seus direitos a serem violados. Se eu fosse espancado numa manifestação, não teria prazer em mostrar feridas. Tipo, ai, fui espancado. Claro que não é certo. É um erro, é condenável, já levou à morte de várias pessoas, mas do meu ponto de vista não pode ser visto como um único meio. Não pode ser visto como um único meio. É uma ferramenta válida, mas não é única. Existem várias. Mencionou que mesmo os próprios ativistas estão de alguma forma a experienciar esse fenómeno de fazer revolução, por assim dizer. Mas concorda que na fase em que está Angola, dado o cariz que é o país, que é Angola, é um processo necessário, de alguma forma teria de acontecer. Tem que se partir. Claro, podia não ser por esses sujeitos, poderia ser se calhar daqui a mais 5 anos, mas compreendo que é um processo necessário. Obviamente. Não querendo dizer que seja a única forma, a forma mais correta de demonstrar que os países têm falhas. Não falo de correta, falo de única, não é exclusiva, né? As pessoas quando cobram para que eu vá mais vezes, cobram no sentido de dizer tipo, se eu for a uma manifestação não vai ser para legitimar a minha música, não sei se me faço perceber. Não é a manifestação que vai legitimar a minha música. Certo. Não é a manifestação. Eu não posso me gabar porque alguém morreu porque estava a ouvir a minha música. Não posso me gabar por uma coisa negativa. Eu tenho que condenar esse ato, né? E com as manifestações existe exatamente igual. Aquela violência desmedida, contrária à Constituição e à lei, deve ser condenada. Não deve ser tipo elevada como um instrumento para as pessoas autoproclamarem-se. Entende? E acredito vivamente que os que fazem aquele núcleo mais reduzido dos 15, que são o maior exemplo de coragem e determinação de todas as gerações que Angola já teve, também não fazem por moda, não fazem por exposição. Então isso aqui é importante dizer. E atenção, somos mais de 24 milhões de habitantes, não pode ser só o ato de 15 os únicos relevantes. Claro que não. Acho que não, mas também esse exercício que vocês estão fazendo, do meu ponto de vista, é de um papel fundamental, é de uma importância vital. Acho que há uma questão que também tem que ser destacada, que é o facto de, quer dizer, Angola é enorme e com milhões e milhões de jovens que naturalmente têm uma vontade imensa de querer se pronunciar sobre as questões que o país vive, sobre as questões em que eles próprios, na sua vida pessoal, são colocados. Mas há a questão que é da repressão, que é super forte, que faz com que as pessoas, por mais vontade que tenham, não têm alicerces a nível
de informação, a nível de conhecimento, não tem se calhar uma mentalidade que está vincada para esse lado, por causa do passado, por causa da forma como as coisas acontecem, quando há essa tentativa, quando há quem tem mais informação, quem adota uma postura mais altruísta, tenta de facto mostrar que temos que mudar de direção e temos que ir ao rumo aos nossos interesses enquanto povo. Há sempre um ouvir dizer que, olha, há sempre um alerta, por assim dizer, que, se calhar, convém pensar 2 vezes naquilo que estás a fazer. Uma cultura do medo. Existem várias razões, do meu ponto de vista. As primeiras são históricas, para mim. Históricas porque, por exemplo, repara, a minha mãe vem de um regime de opressão colonial, certo? Depois daquilo que ela experimenta é partido único, é igualmente repreensivo. Perdeu muitos familiares próximos, ok? Porque foi numa zona, num determinado território que pertencia a um determinado partido político, enfim. Então essa democracia embrionária não lhe diz absolutamente nada, ok? Para ela fazer esse exercício musical que nós jovens fazemos hoje, não lhe diz absolutamente nada. Então, ou seja, a semente de medo que é permanentemente plantada nas várias gerações que vão surgindo não contribuem para nada. Repara, a morte de Xeroque é uma semente de medo. O normal seria eu desistir depois da morte de Xeroque. Okay? Isso seria o normal, é uma semente de medo, é um aviso. A morte de Caçulca, Mulinga, a morte de Alberto Ganga e essa passividade coletiva dos outros 25 milhões de habitantes, ok? É uma cumplicidade muito forte. Entende? É uma semente de medo que é colocada aos olhos de todos. Esquece os 15, porque Angola não somos só 15, são mais de 25 milhões e quase ninguém sai a reivindicar. Isso é que é condenável do meu ponto de vista, porque vão surgindo várias gerações do medo, e Angola é um país do medo, okay? É um país que mata-se, e tivemos uma experiência recente do ano passado, do Rufino, por exemplo, e não acontece absolutamente nada, as manifestações ficam impresas no Facebook e etc. E as aldeias que foram dizimadas, porque temos que sair um bocadinho da mera denúncia do Facebook e passar a fazer processos de queixa-crime para termos resultado. Enfim, tem que ter essa cadeia de construção e de amadurecimento, não só da nossa reivindicação, mas da responsabilização dos atores da impunidade, dos abusos de poder, etc. Um bocadinho como aconteceu, por exemplo, quando da minha interdição, né, sem qualquer justificação jurídico-legal. Não fiquei na mera reclamação do Facebook, dei entrada a um processo, fui indemnizado e viajei. Eu acho que o procedimento tem que ser assim, o traquejo tem que ser nesse sentido de responsabilização dos atores, envergonhá-los publicamente, mas acima de tudo responderem pelos atos negativos que cometem. Essa é a primeira da história. Segunda, tens a do medo. A terceira, que no meu ponto de vista é mais forte, é a educação. Tu só vais falar de consciência cívica se tiveres um povo com tecido educacional bom, equilibrado, forte. A educação é um grande entrave. Por exemplo, a fase da primavera árabe foi muito sustentada pelo nível de educação e religiosidade daquele pessoal também, né? Okay? São ferramentas que contribuem positivamente ou negativamente. Voltando a questão dos atores da reivindicação em Angola, neste caso falo dos artistas que se viram mais para esse campo da reivindicação e do ativismo social, não falo simplesmente do falar do regime ou falar do sofrimento, mas falo também de, por exemplo, passar mensagens positivas para a própria sociedade. Nós vemos que isso cada vez escasseia mais em Angola. Lá está, como tu disseste, contam-se, são para aí 10 os realmente ativistas na nossa Fazer referência à música. Sim, referindo-me à música. Tu não achas, e isso é uma ideia que eu tenho muito, e lá está, não podemos ilibar também mais uma vez o regime, porque não nos foi dada a educação também, e se calhar também foi um bocado propositado, não é? Não nos foi dada a educação, mas não achas que nós passamos por uma fase em Angola que é um bocado da falta de altruísmo? Porque o que eu via antes é que nós éramos muito altruístas. Os angolanos são menos altruístas e, portanto, isso também afeta a música, que os cantores querem ter a sua micha, ou seja, querem vender, querem ter a sua parte e querem entreter simplesmente e não pensam realmente no que seria bom para a sociedade toda, que seria educar socialmente ou passar boas mensagens para a sociedade. E com isso não digo que não haja quem não passe, mas está a escassear e cada vez aumenta mais
o número de artistas que não passam mensagens e passam entretenimento, passam refrões às pessoas. Eu conheço em Angola muita gente, nem diria altruísta como tal, mas muita gente preocupada com o país e com desejo de transformar o país. Conheço muita gente, mas muita mesmo. Só que essas pessoas não têm espaço. Essas pessoas são silenciadas, essas pessoas são reprimidas. Não há espaço. Angola não é uma sociedade que permite espaços para o diálogo. Angola não é um país que se abre para o diálogo fecundo. Por exemplo, os jovens, em todas as sociedades, os jovens são o motor de transformação. O jovem em Angola não tem espaço, ok? As associações com espaço, as ONGs com espaço, os poucos lugares que permitem às pessoas fazer coisas como tal e ter essa exposição pública, são jovens associados ao partido no poder. Então essa grande força de partidarização do país, por exemplo, não dá espaço para pessoas como eu, que acha que me sinto angolano e acho que não preciso pertencer a nenhum partido político para transformar ou para contribuir à transformação do meu país, por exemplo. As pessoas não são obrigadas a se filiar a partidos políticos para contribuir para o crescimento do seu país. Não há um espaço para um jovem apartidário em Angola. O apartidário em Angola trabalha onde? Participa em concurso, é empregado aonde? Tá vendo? Então, essa falta de abertura para mim é muito mais preocupante do que o surgimento de altruístas, ou etc. Quer dizer, nesse caso eu não falo do surgimento de altruístas, atenção, eu falo da redução de altruístas. Não, mas o altruísta em Angola não tem espaço. Não tem espaço, não tem espaço, não é divulgado, não é uma sociedade que manifesta abertura para esse tipo de abordagem. Repara, por exemplo, vou-te dar a nível de candidaturas políticas, por exemplo. Hoje, por exemplo, imagina que um cidadão qualquer que ama muito Angola quer participar nas eleições. Tem uma barreira jurídico-legal, já não existe a figura do candidato independente, por exemplo, que tinhas na lei constitucional. Tá vendo? Então é um retrocesso à nossa Constituição da anterior. Tá vendo? É claramente uma barreira. E existem muitas pessoas, por exemplo, que gozam de um carisma muito forte em Angola. Políticos, por exemplo, que gozam de um carisma muito forte. Mas, entretanto, essas pessoas não têm um espaço para participar numa candidatura de forma independente. E as pessoas não são obrigadas a fazerem parte de um partido político, do meu ponto de vista, nas democracias mais evoluídas. O Marcelo Rebelo de Sousa acho que foi um candidato independente, né? Ou foi por algum partido? Foi independente. Foi independente? Foi. Independente? Foi. Por exemplo, quer dizer, então as sociedades mais democráticas, por exemplo, devem manifestar esses espaços de abertura. E em Angola não há, quer dizer, todas as pessoas, as poucas pessoas que tentam dar o rosto, etc., são silenciadas. Temos um presidente que está no poder há mais de 37 anos, que é muito, do meu ponto de vista, e que é um culto de personalidade muito forte. Ele não está só no poder, está no dinheiro, está nos nossos bilhetes, está em todas as ruas, está nas fotografias. Quer dizer, esse fechar da abertura, de espaço para que os outros partidos também comunicam, para que os outros atores sociais também manifestem suas opiniões, vai de alguma forma reduzir cada vez mais o espaço de participação social. As ONGs que estão em Angola todas estão numa situação de ilegalidade, não sei se vocês sabem. Nem as mais antigas, como a Open Society, a Munga, a Okyutyuka, por exemplo, não são reconhecidos os seus espaços de atuação jurídico-legal, não são reconhecidos. Enfim, os artistas, acontece o que acontece, vocês sabem, todo artista crítico não tem um espaço, uma sala que pode fazer um show hoje de forma livre. Os manifestantes são reprimidos, os jornalistas são mortos, entende? Então estamos numa sociedade que não dá espaço e na maior parte dos casos viola os mais nobres direitos daquelas pessoas que pensam de forma diferente. É quase que um crime de pena capital pensar diferente em Angola. Ok. Então, e fugindo um bocado da questão de... Não, antes de mais queria pedir que o Mscapa falasse um bocado do novo álbum que está a sair, o Valores. Se pudesse resumir como é que está montado, para depois passarmos... Olha, é um álbum que vai refletir mais aquilo que é a dinâmica atual da sociedade angolana, inverter um bocadinho a lógica de contravalores. Hoje Angola vive-se uma situação que muitas coisas, pelas razões que nós conhecemos, passaram a ser práticas comuns, são vistas hoje como normal.
né? Existem jovens que em Angola tu perguntas qual é o teu sonho, ele diz eu quero ser ministro para roubar e ser rico, entendes? E pensar-se dessa forma em Angola passou a ser normal, então queremos inverter um bocadinho essa lógica da falta de valores. Esses valores são os valores políticos, os valores sociais, os valores culturais, né? A questão da inversão da lógica e destruição daquilo que é o imaginário colonial. Mostrar, por exemplo, que somos hoje autônomos e não mudamos apenas do opressor. Artisticamente falando, tenho algumas participações internacionais, tenho do Brasil a Tássia Reis no álbum, tenho o parceiro residente em todos os álbuns, o Iconoclasta, tenho o Azagaia de Moçambique, e o álbum está praticamente aí 40% feito. Brevemente estará aí nas ruas o Valores. Fantástico. E vais lançar também um livro, não é? Não, livro não. Por Não. enquanto não. Por enquanto não, ok. Fugindo um bocado do tópico da música, e que é sempre uma questão que, caso nós tivéssemos tempo, podíamos passar aqui semanas e semanas A conversar. a conversar, até porque queria Muito também bom. queria já pedir referência aqui a musicais da MCK, Referências musicais. referências musicais, Run DMC, sei que ouvi numa entrevista que tem assim umas referências. Referências do bastante- rap ou fora Do do rap, do rap, do rap. Do rap. Deixa eu ver. Hoje estou a ouvir muito rap de expressão portuguesa, muito por força do espaço de rádio que eu faço. Tenho estado a ouvir muito trabalho do Flagelo Urbano, Sambala, em Angola. Há um jovem do litoral sul de Benguela que é o Mr. Microphone, vocês conhecem o trabalho, ouço muito. Estou a ouvir muito o Mr. Teles, que é também do interior da Gabela. Do Brasil estou a ouvir muito um disco que saiu em 2015, 2014, acho. Corpo e Alma do Inquérito, tem que já surgir também Na Aqui, Tchaiu, olha. a procurarem. fazer a promo. Ouvi muito o álbum do Azagaia, o último, Cuba Lima, Cuba Liwa. que é muito forte. Mas tenho estado a ouvir também outras coisas desassociadas ao rap, muito por força do programa que faço aqui da Vodafone FM, o Ginga Beat. Ok. Tá bem. E cinema? MCK é fã de cinema? Muito pouco, mas assisti um filme muito fixe esse ano, já nem lembro o título, que é um filme que foi o primeiro filme da Disney que leva atores pretos para o cinema, que o cenário não é a floresta e os personagens não são animais. Aqui eu acho que é o Rainha de Cato, ou quê? Cato, assim. Sim, da rapariga que joga xadrez. Sim, aquele filme. ok, estou a ver, Xadrez. estou a ver. Achei um filme assim super interessante. Tá em cartaz em Nem vi, ainda por enquanto. não tive a oportunidade de ver, mas parece ser. Muito forte. Não, mas muito forte. Gostei muito daquela inversão Sim. da lógica, Sim, a questão sim. de todos os personagens estão de Crespo, a identidade cultural. E entre só que tentando ser um bocado mais nacionalista, Tropa de Elite e Assalto em Luanda. Tropa de Elite é do Brasil, né? Yeah. Assalto de Luanda, tem o 1 e o 2. Pá, claramente o Tropa de Elite é muito mais forte, na realidade mais forte, porque o Brasil tem uma cultura cinematográfica muito Já anterior à evoluída. nossa, muito evoluída. Sim, É sim, indústria, na verdade. Claro. O Assalto em Luanda eu acho que é uma experiência pioneira do nosso cinema, sem as mesmas condições que o Brasil. Mas pela iniciativa, Eu acho que é uma iniciativa louvável, são 2 filmes que apresenta acima de tudo o exemplo que quando tu enveredas no crime, tem 2 caminhos, Kamama ou Kuzu. Sim, Kamama ou sem Kuzu. dúvida. É aquele onde entra na grelha, né? Eu sei bem. no Não, Salto essa é a guerra de Kuduro. do Kuduro. Yeah. Salto em Yeah. Luanda. Assalto em Luanda é É do do Talibã. Do Talibã. Ah, ok. Yeah. Ok, yeah. E em relação a rap português de Portugal, tem ouvido? Muito, acompanho com muita atenção. Aqui de Coimbra, infelizmente, nunca tomei contacto. Temos Chega lá aí em jovens. Sim, eu vou levar já todo o Velha arsenal capital. Não, para tocar a mas- sério no meu programa, mas aqueles mais conhecidos, mais de Lisboa e Porto, acompanho o Mace, porque o Mace é meu colega no Ginga Beat, ele também faz o Ginga Beat, conheço os Dilema, que é um grupo memorável. Conheço o Bezgol, não é propriamente Sim, rap, mas é a questão do reggae e tal. participa muito. Mas quem? O Jim P, tem a parte angolana também. Conheço a Capicua. Estamos a tocar agora no nosso programa o Slow J, que Sim, é assim Slow J. ligeiramente mais novo.
peruca, e depois os tradicionais, mais Tradicionais, antigos, né? O Sam Kid, Valete e etc. Ele produziu uma música, né, para um álbum teu. O Sam Sam Kid Kid. colocou assim, no álbum passado, colocou um instrumental, nomes, rimas e palavras. Fez na altura, na passagem, ele foi lá a um concerto em Luanda e produzimos aquilo em casa mesmo, com copos, fumo e etc. Então. Copos d'água. Copos d'água. Essa música tem que, quer dizer, tem muito que se lhe diga, porque eu gosto bastante dessa música. Nomes, E- rimas e palavras. Exato, nomes, rimas e palavras. Yeah. Beat de Sam Kid. E foi feito assim nessa estrutura. Aquilo... Foi feito numa passagem que o Sam Kid em 2011, acho, ou 2010, participou num show da Mad Tapes no Cinecar Max e fomos ambos convidados. Nós fizemos o Natal dos que não tem Natal na minha casa. Juntamos um grupo de artistas, o Boni levou a sua MPC, fez o beat lá e a música nasceu assim num ambiente Um ambiente chill. descontraído. Ok. O tempo Ah, urge, né? Isso é verdade, olha. Para agradecer a presença do Mais uma musical, vez, sim. exatamente, que é uma figura, quer dizer, super relevante em todos os aspectos, não só na música, não só no rap, mas pela trajetória que tem vindo a trilhar, né? Tanto no ativismo como nas artes, por assim dizer. Portanto, musical, muito obrigado pela presença. Eu é que Muito obrigado. agradeço Agora- o convite e desde já desejo o melhor para a vossa formação, que terminem o mais rápido, que deixam lá para inverter um bocadinho a lógica profissional, que levam a vossa disciplina profissional do que estão a aprender aqui e quando forem lá, convidem-me, vamos juntos a uma manifestação. Assim sai- assim Dá um sai- bocadinho de assim porrada. sai- Vamos apanhar um saiam da- Vamos saiam ser da mais pergunta credíveis. e apanhamos todos juntos. Todos juntos. Yeah. Tá bem, olha, família. Tá certo. Sempre TV, vivi. na casa. Na casa. Vamos juntos. Yeah.